viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao capítulo 4, ao episódio 5 já, mas é o capítulo 4, tá? Do nosso Religião dos Espíritos, essa obra tão gostosinha de ser estudada, que pega aqui o Livro dos Espíritos e pinça uma ou outra pergunta para o Emmanuel trazer longas reflexões para nós fazermos. E a de hoje é bem isso aí. Você já se sentiu culpado quando lembra de uma bobagem que fez? Já se sentiu culpada quando lembra de uma mancada que deu lá na sua juventude, na sua infância, de vez em quando, até na infância a gente lembra das mancadas, das bobagens, das vergonhas que passou, não é? Pois é, esse negócio de lembrar das coisas que nós fizemos, muitas vezes não faz a gente dar uma parada assim, ai, não vale a pena, olha como eu sou imperfeito, olha como eu sou imperfeito, olha como eu sou imperfeita. Gente, tem um monte de gente que fala isso nos atendimentos fraternos. Usa até como justificativa para o fracasso, para não fazer, para deixar para outros fazerem. Então é exatamente aí nesse ponto que o Emmanuel vai chamar a nossa atenção, mas ele vai além. É engraçado que o título é esse aqui, ó. Memória além túmulo. É a memória lá no chamado além, né? É uma mensagem que foi psicografada no dia 16 de janeiro de 59, pertinho da data da publicação, né? Só que 64 anos atrás, mas trata da questão 220 aqui do Livro dos Espíritos. E Kardec, nessa questão 220, não está falando de memória, não está falando de lembrança, mas ele fala exatamente dessa travada que a gente dá quando se percebe fazendo bobagem. É nessa travada que a gente dá quando se percebe fazendo bobagem que o Emmanuel vai entrar aqui nos comentários. E é muito bom. São comentários muito interessantes porque eles, apesar deles falarem do nosso antes, da nossa memória do ontem, isso afeta muito o nosso hoje. E se paralisar o nosso hoje, aí é que a coisa encrenca mesmo, porque vai atrapalhar o nosso amanhã. Então é interessantíssimo. Mas, antes da gente ver o que o Emmanuel fala, vamos ver o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem na questão 220? Ela é assim, ó. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E os espíritos respondem, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Guarda isso aí. E eles prosseguem. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Mas, olha só, gente, essa segunda parte da resposta aí, ela é interessante, mas para nós, para hoje, vamos voltar aqui para a primeira parte, que é o slide anterior, porque é exatamente aí que entra a história da memória e da culpa. Né? Uma faculdade, alguma coisa que a gente deixa de fazer, ou que bloqueia, ou que reencarna bloqueado, reencarna com inibições, tem a ver com a gente ter conspurcado a inteligência, né? Abusado da faculdade. Principalmente as da inteligência, tá, gente? Então, é nesse ponto ali que os espíritos tocam. E é nesse ponto aí que o Emmanuel vai entrar, falando a respeito dessa contabilidade que a gente faz lá no mundo espiritual quando dá aquela avaliada. Até porque, gente, não tem jeito, né? Aqui na Terra, a gente põe lentes que fingem, que disfarçam, que mascaram as nossas imperfeições. Mas passou para o mundo espiritual, como é mais difícil mascarar. E Emmanuel vai começar o texto dele nesse capítulo 4, que ele chamou de Memória além túmulo, falando a respeito de uma coisa muito corriqueira aqui do nosso dia. Olha só. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. É aí, é nesse pedacinho ali que Emmanuel está falando dos dois caminhos que a gente leu no slide anterior.
Que dois caminhos, Maurício? O caminho do eu querer andar certo, andar kit, manter as minhas contas em ordem, não é contabilidade? E o caminho de eu negligenciar minhas contas, de eu gastar mais do que eu ganho, e aí ficar endividado, ficar descabelado. Pois é. Então, do ponto de vista material, a gente pode escolher ser esse desastrado nas finanças ou ser equilibrado, equilibrada nas finanças. E aí o que acontece na percepção que nós temos de nós mesmos, mas agora, como aqui ainda é o mundo material, na percepção que o mundo material tem da gente. Que a sociedade tem da gente. É aquele dado ali, ó. Débitos pagos, não que a gente tenha que pensar na vida como dívida, né? Mas na contabilidade do dia a dia, ó, nas suas contas aí, naquele monte de boleto que de vez em quando a gente põe em cima da mesa para ver se dá para pagar tudo. Pois é, débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer pessoa. A pessoa é vista como um bom pagador. Não tem algumas instituições aí que tem até o rótulo de bom pagador, que se você paga bem, você consegue financiamento com juros mais barato? Pois é! Quem anda com a vida em dia, vida financeira por enquanto, é mais bem visto na sociedade. Por outro lado, né, enquanto que os compromissos desprezados, menosprezados, desprestigiam a ficha de qualquer um. Fica aquele rótulo lá de tá com a ficha suja, tá com o nome sujo na praça, não tem coisa assim? Pois é, isso aqui, ó, o Emmanuel começa falando de uma coisa muito simples, falando da nossa relação no mundo material, da nossa relação com as nossas contas, que já dá um trabalhão danado. Vocês não conhecem um monte de gente que é atrapalhada com as finanças e que fica endividada, depois aquela bola de neve cresce, quantos problemas surgem? A família acaba abandonando, ou a família critica demais, ou ele perde o emprego porque acaba... Então a gente tem. Se no mundo material dá esse enrosco todo, imagina então no mundo espiritual. Ou em relação à nossa vida espiritual. E é aí que, partindo dessa analogia, o Emmanuel vai falar para nós. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória, como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos ou os desacertos da rota. E essa é a questão, gente. Aí é que é a questão. Desencarnou, a gente vai se deparar com a nossa realidade, que joga aqui para a questão 220 do Livro dos Espíritos. Quando o indivíduo percebe que ele menosprezou a inteligência, que ele usou mal, ou como estava dito lá, conspurcou a inteligência, aquilo cria um trauma, aquilo cria como está o Emmanuel falando ali, né? Questionando, recriminando, aparece a memória. E aí essa possibilidade de recordar o que nós fomos, quem nós somos, o que nós fizemos, principalmente o que nós fizemos, vai fazer a gente se sentir feliz, vai nos premiar da tranquilidade, da serenidade, ou vai fazer a gente se sentir muito complicado. Vai lembrar lá na questão 922, não num pulo aqui, né? Que os amigos espirituais dizem que felicidade do ponto de vista espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha aí, ó. Quando a gente está com as contas, né, em dia, as contas espirituais em dias, a coisa funciona desse jeito. E é muito esse chamado. Aí vem uma questão interessante. Que danos são esses? O que a gente vai perceber? O que a gente vai avaliar? Como é que é essa contabilidade espiritual? E o Emmanuel vai esclarecer para nós. Dessa forma, os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma. As ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Então, essa é uma questão para a gente ligar lá com a questão 922 do Livro dos Espíritos, que nem estava no tema de hoje, mas que apareceu aqui agora na minha memória, porque ela tem tudo a ver com essa contabilidade. A gente lá no mundo espiritual vai ter essa chance, gente. A literatura espírita mediúnica fala que o espírito, antes de preparar uma nova reencarnação, ele passa lá em revista as encarnações anteriores. Ele dá uma bisoiada lá para ver o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Isso não é balanço? Isso não é contabilidade? Claro que é balanço, claro que é contabilidade. Então, minha gente, é aí que aparece esse negócio interessante. Olha só, a gente começa a perceber que quando eu vou avaliar os meus atos louváveis, isso me dá garantia. Pensando aqui nas faculdades para reencarnar, bom, eu já sei fazer isso bem. Então, se eu reencarnar usando a voz para estimular as pessoas, isso pode dar um resultado muito bom.
Vamos trabalhar isso. Então são as conquistas, os atos bons vão trazer para nós essa abençoada renovação e a profunda alegria. Ai, que coisa boa pensar nisso. Pena que a gente ainda está num planeta de provas e expiações e aquele troço ali não é muito frequente. Aí vem o par de baixo. Olha só, os atos infelizes vão se apresentar para nós como fantasmas, chamados culpa. Gente que trabalha em reunião mediúnica, a gente que recebe amigos espirituais sofredores lá, que tem um passado de delitos, como a culpa, aquela sensação de eu sou um criminoso, eu sou um infeliz, como eu errei, que faz com que as faculdades sejam bloqueadas. Esse trauma da culpa, esses fantasmas do remorso, é que vão causar aflições na nossa consciência, violando a questão 922 da consciência tranquila e a fé no futuro, né? Não tem consciência tranquila, não tem felicidade. E aí o Emmanuel vai pensar assim, mas o que é isso aí? Quais são esses atos? Até, olha só, faltou o que é que eu desenhe, né? Ele pintou para nós uma listinha de coisas equivocadas que podem virar esses fantasmas aí da nossa consciência quando a gente desencarnar e que podem, esses fantasmas, causar traumas que vão fazer a gente bloquear faculdades para a próxima jornada. Ou bloquear faculdades enquanto estiver no mundo espiritual, inclusive até a própria memória. São tantos os que querem esquecer, que eles bloqueiam a memória. E aí olha só que interessante o rol dos delitos. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Aí é que vem essa história. É lá na vida espiritual que a gente vai passar limpo a nossa existência material. Que a gente vai verificar tudo que fez de certo, tudo que fez de errado, todas as besteiras e decidir. Não, essa faculdade aqui, esse ato aqui me fez, essa capacidade aqui me fez errar muito. Então na próxima existência eu não quero. Mas enquanto está lá, não tem ilusão. Enquanto está lá, aquilo pesa no sentido da culpa, da infelicidade. Imagina os erros deliberados. Eu vou fazer porque eu quero errar. É diferente dos erros por culpa, né? Ali erro por dolo, por vontade de fazer. Crime e outras coisas a gente nem fala, mas olha, tem até as palavras delituosas. A fofoca. Deve ter um monte de fofoqueiro atormentado no mundo espiritual, né, preocupado, e pode até pedir assim, não, já que eu fiz muita fofoca, já que eu usei a palavra de um modo muito errado, me manda mudo, me manda com gagueira. E aí, gagueira, muitas vezes, já é um problema muito mais, né, psicológico do que neurológico, né? E a gente vai vendo que algumas pessoas são gagas como esse bloqueio, como um reflexo desse bloqueio das encarnações anteriores em que elas perceberam que usaram mal a fala. E aí eles ficam lá, no mundo espiritual, chamando-nos à retificação, ao conserto, à reparação. Por isso que a gente tem que ser responsável. A mensagem de hoje, é lógico que a gente está encarnado aqui ainda. A gente ainda não vai passar a memória, né? Na memória espiritual, porque a gente está encarnado. Mas o Emmanuel está chamando a atenção para a gente agir agora, mudar agora. Se a gente perceber que está nessa listinha de delitos ali, não é melhor a gente mudar agora? Para na hora que estiver desencarnado e passar na memória as coisas que a gente fez, não está naquela lista? É inteligente assim. Por quê? Porque se não estiver naquela lista, eu posso olhar só as coisas positivas e planejar novas faculdades ou continuar com as faculdades que me impulsionam para o progresso. Então vem o fecho do Emmanuel para chamar a nossa atenção, para a gente ficar firme nessa história. Olha só, não ouvideis, né? Não esquecer, né? Assim que além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Então ali agora o Emmanuel pega os 3 tempos da vida, né? E chama atenção para a gente entender, a vida não acaba com o corpo físico. Então viva de uma forma que você tenha menos arrependimento depois, porque vai continuar vivendo.
E aí, já que a vida não acaba com o corpo físico e que a gente vai passar em memória, aí vem essa questão. A memória imperecível, ela revela para nós como um espelho quanto nós ainda somos atrasados, quantas besteiras nós ainda fizemos. Mas não tem problema não. Esses fantasmas dos passados, essa sombra que ainda está em nós, ela precisa ser trabalhada. Se a gente não reconhece a sombra, a gente não trabalha para evitar. Não é assim? Se a gente não reconhece que tem um vício, que é dependente químico, por exemplo, a gente nunca vai fazer esforço para deixar a dependência química. Se a gente não reconhece que tem compulsão por comida, a gente nunca vai ter uma dieta de sucesso, nem vai fazer reeducação alimentar. Se a gente não reconhece que tem compulsão por comprar, por falar mal dos outros, por ser violento, por ter uma linguagem chula, a gente nunca vai tentar corrigir essas falhas. Então a memória, que às vezes dói, causa culpa, ela também vem despertar da sombra. Ela vem fazer a gente perceber que a sombra precisa ser dissolvida. Aí o que a gente faz? A gente volta aqui no Livro dos Espíritos e diz, olha, aquela faculdade eu não quero. Me dá outra, deixa eu treinar outro lado, diminui um pouco aqui essa facilidade para poder eu ver que com dificuldade eu posso melhorar. E a gente vai para as provas do presente, vai para as experiências do presente, limpando esse passado, faxinando esse passado nosso. Para quê? Para quando a gente perceber e voltar para lá, tá com a mente mais leve e olhar para o futuro, um futuro de luz, um futuro de paz, ou como Emmanuel diz ali, um futuro no encalço da perfeição, quer dizer, no rumo, buscando, perseguindo a perfeição. Para isso a gente tem que olhar para trás. Por isso o nosso título, né? A memória do ontem marca o nosso amanhã. Ela vai definir, ela vai fazer a gente ter que arrastar para hoje e para o amanhã as consequências do ontem que foi equivocado, que foi infeliz. Então, meu irmão, minha irmã que está aí assistindo com a gente, que está estudando aqui o Religião dos Espíritos, que tem o Livro dos Espíritos que tem que estar aí na sua cabeceira, vamos pensar melhor como agir hoje, porque não dá para a gente esperar desencarnar, né? Vai dar de ombros e dizer assim, não, quando eu desencarnar eu vou passar em revista a memória, aí eu vou ver ali quais são as sombras, planejo uma outra encarnação, notícia, planejo uma outra encarnação para consertar os erros dessa, não é tão fácil. E para muitos de nós pode nem acontecer de novo aqui no planeta Terra. Então é bom a gente aproveitar essa. É essa a encarnação da transformação. É essa a encarnação ali, ó, das provas do presente, das lições do presente. Para quê? Para que quando a gente terminar essa, possa ter um futuro melhor e mais feliz. Possa ter um futuro de mais harmonia, de mais tranquilidade, de mais equilíbrio. Não vamos dar mole, né, gente? Se a gente tem tanta informação, está aqui o Livro dos Espíritos, está a doutrina espírita, estão aí as ferramentas de trabalho espiritual à nossa disposição, por que a gente vai negligenciar? Por que a gente vai se acomodar nos velhos vícios? Não! A memória de além-túmulo que Emmanuel fala ali não precisa ser no além-túmulo, pode ser do agora. Passa em revista aí a quantidade de bobagem que a gente fez e muda de atitude agora. A gente pode ser o ontem mais próximo, não aquele ontem remoto da encarnação passada, mas um ontem mais próximo, um ontem do início, um ontem do mês passado. E a gente propor agora a correção no hoje. Diminuir aquilo que fez a gente errar. Por exemplo, a criatura é muito ambiciosa, quer, né, vende a alma para ter um cargo de chefia. Então entende. Não, eu não posso ser chefe, porque se eu for chefe eu vou fazer besteira. É assim. É dessa forma. Não é uma solicitação de mediocridade. É só avaliar o nosso ontem, agir mudando no hoje para preparar um amanhã melhor. Pensa comigo aí. Vê se isso não vai dar certo e se não vai encurtar o tempo do nosso progresso. Claro que vai, a gente vai progredir mais depressa. E é isso que o Emmanuel está sugerindo para nós. E é isso que os amigos espirituais sugerem aqui. Por isso que eu não dei tanta ênfase à segunda parte da resposta lá da questão 220, porque ali é o treinamento. Põe uma faculdade dormente para você treinar outra. No caso que o Emmanuel está tratando aqui, não. É a culpa que faz aquela faculdade ficar retida para a gente poder, trabalhando a dificuldade, poder voltar a ter direito a usá-la. Então eu espero que essas reflexões tenham tocado seu coração, tenham tocado sua mente e que a gente possa refletir sobre elas e mudar para melhor. Aproveita que a gente está num começo de ciclo. Afinal de contas, esse vídeo está indo ao ar na segunda semana de janeiro, né? Então está no começo de ciclo. Vamos aproveitar para fazer proposta de mudança que a gente possa fazer, que a gente possa executar. Então, se você gostou e não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se já é inscrito, muito obrigado.
né? Já que está inscrito, aciona o sininho aí para receber as notificações, porque tem vídeo toda semana, tem live toda semana, né? Pega o link e manda para alguém que você conhece, deixa o like aí, se não gostou pode deixar um dislike, mas comenta de um jeito ou de outro, manda um recadinho para nós. Diz aí se a gente já está passando em revista, você está passando em revista os seus erros dessa encarnação para tentar mudar hoje. Eu tenho feito, de vez em quando dá um medão danado, mas eu tenho feito. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!